Olá, bem-vindas e bem-vindos. Estamos na terceira edição do Birosca News e tem sido muito difícil selecionar um assunto para falar durante uma semana inteira, aguardando, porque todo dia acontece alguma coisa absolutamente maluca e absurda nesse país, né? Eu tinha selecionado algumas coisas, na verdade, mas aí no fim de semana a gente foi presenteado com esse assunto que está bombando nas redes sociais desde então, que é a fala desse casal para o fiscal da Prefeitura do Rio, que estava ali para verificar o cumprimento da lei que exige um determinado distanciamento e medidas de segurança para que as pessoas parem de morrer, se infectar com o vírus e morrer. E aí um casal foi tomar satisfação filmando a cena com o fiscal da Prefeitura. E aí o fiscal então vai explicar para eles o que estava fazendo ali, qual é a questão, e ele se refere então à pessoa como o cidadão. E aí a esposa do cidadão interrompe o fiscal e diz, e eu estou aqui com a tela aberta para eu não para eu citar exatamente, ela diz: cidadão não, engenheiro, civil, melhor que você. Em outro momento ela também diz que pagava o salário do fiscal. Muito bem, eu quero falar um pouco sobre esse caso e falar sobre um outro caso que também repercutiu bastante alguns dias antes, que é a esposa do governador do estado de São Paulo, Dória, em que ela, com uma amiga dela, uma socialite também, falava sobre que não deveríamos alimentar as pessoas na rua, que as pessoas gostam de ficar morando na rua, que a gente não deveria ficar dando coisas para eles, que eles deveriam ficar só nos abrigos, etc, etc. No fundo, essas duas manifestações, elas têm uma ligação muito clara para mim, e é um pouco sobre isso que eu quero falar. E eu quero tratar sobre isso a partir de dois viés. O primeiro, algo com que quem me conhece sabe que eu já falo há muitos anos, que é a ausência de república nesse país. Porque percebam, a fala desse casal não é algo isolado. Eles não tiraram isso da cabeça deles ali na hora. Isso faz parte, na verdade, de todo um sistema que é constitutivo do Brasil e de outros países, mas vamos falar da gente, né? A Ana Carolina lembrou ali que quem estava com a esposa do Dória era a Val Marchiori. Mas que é algo bastante próprio da formação da sociedade brasileira, que é o que a gente vai chamar aí de darwinismo social e de uma ausência de república. Então, esses são os dois viés com que eu quero tratar essas questões. Antes de eu falar especificamente sobre cada uma delas, eu só queria lembrar que esse vídeo, depois de finalizado aqui, ele vai ser colocado no meu canal no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia. E aí, se você gostou desse vídeo lá no YouTube, assista também lá, curta, compartilhe. Tem outros vídeos também, outras edições do Birosca News e também de outros vídeos que eu venho falando de outras questões. E esse vídeo, o áudio, na verdade, depois vai ser disponibilizado também em formato podcast, no Spotify, Deezer, Google Podcast e outras plataformas. O link está na bio do meu Instagram. E também vou colocar no YouTube lá o link para acessar isso via podcast. Pois muito bem. Quanto à questão da ausência de república, para mim é muito sintomático que o Brasil seja um país em que chamar as pessoas de cidadão é um xingamento, é um demérito. E isso é muito esquizofrênico, porque ser cidadão é a única coisa que eu posso argumentar numa democracia, numa república, contra o arbítrio do Estado. Ser cidadão significa que você é possuidor de direitos e deveres, em igualdade de condições com todas as outras pessoas. Mas no Brasil parece que ser igual, ter os mesmos direitos que todas as outras pessoas não é suficiente. E aí a gente usa a expressão cidadão, né? Muitas vezes autoridades policiais, inclusive, se referem àquele cidadão quase que como um sinônimo de bandido, de marginal.
E isso é muito doido, porque ser cidadão, vou repetir, é a única coisa que eu espero num Estado de direito. É que o Estado me trate de acordo com os direitos e deveres que eu tenho fixados na Constituição e nas leis, e isso me torna cidadão, que participa da política ao votar e ser votado, e que também é titular de direitos e garantias fundamentais, de deveres, e por isso eu sou um cidadão. Então é muito doido que, na verdade, a gente vai ter então uma pessoa que ela se sente menosprezada por ser chamada de cidadão, ou que seu marido seja chamado de cidadão, e ela então vai dizer, olha, eu não sou um mero cidadão, ou ele não é um mero cidadão. Ele tem um título, ele é doutor, né? Os três doutores clássicos do Brasil, né? Desde o Império, advogado, eu, médicos e engenheiros. Então ele não é um cidadão, ele não é um qualquer, né? Ele não é igual a todo mundo, ele tem título. E isso é de uma ausência de república absurda. Porque o que ele está dizendo é, eu não sou igual a qualquer um. Porque cidadão, ele é, a faxineira é, qualquer pessoa é. E, obviamente, ele não quer se parecer com isso. Então, o que existe aí, no final das contas, é uma incompreensão do que significa a ideia de cidadania, do que significa a ideia de ser cidadão, mas pior do que isso, é essa ideia de que se você é formado em direito, medicina, engenharia ou qualquer outro curso superior, você merece alguma outra forma de tratamento diferenciado. E, mais uma vez, isso acaba com a República. Irmãos, essa questão da República, quem me conhece sabe que eu vou voltar nisso várias vezes, porque essa é uma questão que mexe muito comigo, não é? A mesma coisa a gente vai ter com a fala da esposa do governador do estado de São Paulo, Dória. Porque ao dizer que eu não tenho que alimentar os moradores de rua, que eles estão ali porque eles gostam de estar ali, que eles estão ali porque eles não querem contribuir com o país, ela em algum momento fala isso, todo mundo tem deveres, eles acham que só eles têm direitos. E realmente é isso que ela pensa, é isso que o governo do estado de São Paulo pensa, que as pessoas estão na rua porque elas querem. Bom, tem duas coisas aí. Primeiro, se uma pessoa está na rua porque ela quer, que liberalismo é esse que esse pessoal defende, que a pessoa não possa escolher a forma como ela quer viver? Em segundo lugar, olha, se a gente fosse fazer uma enquete, eu duvido muito que a maior parte das pessoas que moram na rua mora porque quer. Né? E se a gente for olhar o argumento dela sobre os abrigos, a gente vai descobrir que, em primeiro lugar, não existe abrigo para todo mundo. Em segundo lugar, que os abrigos servem para a pessoa dormir, não é para ela morar. Né? E, mais uma vez, uma completa ausência de sentimento do que é república. Né? É algo absolutamente impensável. Aliás, se a gente fosse pegar essas duas frases e tentar traduzi-las, ou fazer uma tradução para explicar isso para uma pessoa de um outro país, para um americano, para um europeu, mesmo para um argentino, para um uruguaio, duvido muito que eles entenderiam do que diabos a gente estaria falando. Em segundo lugar, eu queria falar dessa ideia do darwinismo social. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, aliás, 2 livros do mesmo autor, inclusive, que eu recomendo para todo mundo que quiser entender um pouquinho o que é esse país. Se você não entendeu a dimensão do problema da frase daquela moça lá pro fiscal ou da primeira-dama de São Paulo lá no vídeo, leia do Gessé Souza 2 livros. A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive, e A Elite do Atraso. Porque daí a gente vai começar a entender como uma sociedade tão darwinista, social darwinista, prosperou no Brasil. Né? O darwinismo social, que é essa ideia justamente da ausência da república, porque existem pessoas diferentes, existem pessoas melhores, existem raças melhores, existem classes sociais melhores, existem, enfim, pessoas melhores do que as outras, num ranking evolutivo, e é uma teoria absolutamente superada, exceto no Brasil, porque na verdade aqui a gente ainda continua mantendo viva essa quinquilharia do século XIX, mas que é constitutiva do Brasil moderno. Se você quiser entender o Brasil moderno, você tem que entender a ideia de darwinismo social.
E nessa ideia de darwinismo social é que se insere essa coisa bizarra que é o bacharelismo, né? Que é essa história de eu achar que porque eu tenho um curso superior eu sou melhor do que outras pessoas, eu sou uma pessoa diferenciada das outras pessoas. O que é algo que é tão patético e era... quando a gente lê, falando em livro, né? Se a gente pega um livro do romance, do clássico dos romances brasileiros, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente tem lá essa figura, lá no século XIX. O cara é advogado, aí ele prepara os discursos dele com palavras normais, depois ele pega um dicionário e vai pegando sinônimos das palavras mais obscuras, os sinônimos mais obscuros das palavras comuns que ele sabe e substitui para então fazer um discurso absolutamente hermético e incompreensível, porque daí ele então se sente melhor com isso. É essa história desse bacharelismo é que está por trás, no final das contas, de uma outra explicação dessa questão do casal lá do Rio. Porque no final das contas, se chamar uma pessoa de cidadão é um xingamento, né? Se chamar uma pessoa de cidadão é tratá-la de forma menor, porque é assim que essas pessoas reagiram à forma como o fiscal falaram, é porque no final das contas elas não entenderam e não compreendem nada do que seja uma república, do que seja a ideia de todos são iguais perante a lei. Eu, como cidadão, sou igual perante a lei a qualquer outra pessoa e por isso eu tenho direitos e deveres, e por isso eu tenho o direito de ser tratado com urbanidade, com respeito, enfim. É claro que a abordagem ali é totalmente diferente da abordagem, por exemplo, que a polícia vai fazer quando ela quer desmontar um baile funk. Basta a gente lembrar que não faz tanto tempo assim, que nós também tivemos uma aglomeração de pessoas num baile funk e aqueles cidadãos, não é? E aí foram cidadãos no sentido dado pejorativamente pela moça lá do vídeo, alguns deles morreram soterrados, pisoteados, melhor dizendo, pelos outros que estavam correndo. É isso, é um tipo de eugenia, como está alguém aqui lembrando exatamente isso. Darwinismo social é um caso clássico de eugenia, né? É o caso da empregada doméstica negra, a primeira vítima conhecida pelo menos de Covid no Brasil, que é uma empregada doméstica negra que pegou o Covid da sua patroa, do casal de patrões brancos que vieram de uma viagem na Itália. É o caso da empregada doméstica negra que teve o filho dela morto porque enquanto ela estava passeando com o cachorro da patroa, a patroa pegou o menino e colocou ele um menino de 5 anos, colocou ele num elevador para ele descer sozinho e encontrar com a mãe. O menino acabou caindo de não sei quantos andares. É exatamente isso, não é? Exatamente dessa realidade que a gente está falando, não é? Tem uma coisa legal da internet, no final das contas, é que a gente, então, durante o dia de hoje, veio a descobrir que essa mulher que fala lá para o fiscal, né, que o marido dela não é cidadão, não é um mero cidadão, é um engenheiro, ela foi demitida da empresa que ela trabalhava, e aí, mais para o final da tarde, a gente descobriu que o engenheiro, o que não é cidadão, ele recebe auxílio emergencial do governo, vejam só. A esposa é empregada de uma grande empresa e possui em seu nome algumas pequenas empresas, inclusive, e o marido dela está cadastrado e foi pago para ele, pelo menos foi depositado para ele desde a primeira parcela, o auxílio emergencial. Ele que não é cidadão, mas aparentemente se vale dos direitos dos cidadãos brasileiros, né? E essa é a grande contradição. Porque se não somos cidadãos, somos o quê? Se não podemos reivindicar direitos como qualquer outra pessoa, então nós somos o quê? Nós somos uma sociedade da lei do mais forte. Nós somos uma sociedade que vale a força de quem tem o maior tacape. E isso realmente é o fim de qualquer possibilidade de democracia, de qualquer possibilidade de a gente continuar existindo. Pois bem, pessoal, as coisas nesse país são tão bizarras, e por isso o nome de Birosca News, que eu estou seriamente inclinado a aumentar a frequência do meu noticiário, na verdade do meu desabafo, que vocês gentilmente acompanham. Porque é difícil fazer um negócio só uma vez por semana, porque eu tenho que fazer um vídeo curto.
mas as coisas não param de acontecer. Então eu vou tentar aí, inclusive pelas várias sugestões que eu recebi, aumentar a frequência desse noticiário improvisado aqui, para a gente poder passar raiva junto, porque essa é a ideia do Birosca News, a gente passar raiva juntos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E aí, como eu disse, curtam e compartilhem ele lá pelo YouTube e assinem também, acompanhem também pelo podcast quando estiverem aí dirigindo no carro tranquilamente, vendo as pessoas sem máscara na rua, que quiserem passar um pouco de raiva, vejam, ouçam o Birosca News. Eu vou ler todas as mensagens que foram deixadas aqui, inclusive essa questão que o Bruno coloca, que o Estado acabou se tornando um instrumento de vingança, de fato, né? Mas esse é um assunto para um outro dia, para eu falar mal do país um outro dia. Gente, obrigado e até a próxima.